Bem, então vamos começar. Já temos o público pedindo desculpas pelos problemas técnicos. Estamos aprendendo a fazer e fazendo aqui. Muito feliz de estar aqui com a professora Berenice Bento e com o professor Richard Miskolci. Hoje é o início, a gente começa o seminário Saúde Coletiva e Diferenças. É um seminário que a gente começou agora bem timidamente com esse evento, mas que a gente deseja que ele continue, que ele tenha vida longa e que possa fazer com que as discussões sobre saúde coletiva e diferenças, tanto da Unifesp como de outras instituições, possam ter um lugar, mesmo que não tão grande, não tão ambicioso quanto outros eventos, mas que a gente possa trazer pesquisadores do nível da professora Berenice Bento para a gente poder aprender em outros momentos também. Então, é com muita felicidade. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e pelo Quereres. Aqui nós temos dois coordenadores, o Richard Miskolci e eu. E para a abertura, nós vamos ter a palestra, a abertura com a professora, que vai falar sobre necrobiopoder, reflexões sobre a lei do ventre livre. Ela vai trazer discussões de uma pesquisa que é muito séria, muito bonita, que ela vem desenvolvendo. E eu acho que é isso. Vamos ver se a gente pode aprender um pouco com a professora. Richard, você gostaria de falar alguma coisa agora? Sim, vou apresentar a Berê, né? Lembrando, gente, que o evento começa agora, mas tem também uma mesa às 14 horas, né? E continua na quinta-feira, a partir das 10 da manhã. Aí, no caso, uma palestra comigo, o Pedro apresentando, uma discussão sobre o Batalhas Morais, que acabou de sair pela Autêntica. E à tarde, da quinta-feira, às 14 horas, a última mesa, né? Então, o evento vai se estender aí, então, quem estiver assistindo a gente agora, se puder, acompanhe, ou depois também veja no YouTube gravado, né? E, então, é com grande prazer que apresento... Todo o evento pode ser acompanhado no Facebook do Quereres e na página da pós-graduação de saúde coletiva. Então, você entrou ali, você pode só clicar e com os probleminhas técnicos a gente vai resolvendo na hora, mas fica fácil de você acompanhar. Uhum. Então, dando continuidade aqui, a gente vai apresentar agora uma palestra da professora Berenice Bento, que é pesquisadora do Quereres, né? Pedro e eu somos coordenadores do Núcleo de Pesquisa em Diferenças de Direitos Humanos e Saúde, e a professora Berenice Bento é parte também do Quereres. A professora Berenice Bento, ela quase foi economista, como eu, mas eu terminei, eu sou economista, hein? Mas, falando sério, ela fez Ciências Sociais e mestrado e doutorado pela UNB em Sociologia, com sanduíche na Espanha, Universidade de Barcelona. Também fez um pós-doutorado mais recente dela, foi nos Estados Unidos, na City University of New York, a CUNY, né? E uma pessoa fundamental na história dos estudos de sexualidade no Brasil, em uma perspectiva queer, né? Tendo lançado um campo de pesquisa, tendo sido fundadora, podemos dizer assim, dos estudos sobre transexualidade no Brasil, uma produção muito extensa e de alta qualidade, e que se estende por muitos livros publicados, alguns deles recentemente. Entre os livros mais conhecidos da BD, claro que estão A Reinvenção do Corpo, que é resultado da sua tese de doutorado, e O que é Transsexualidade, da coleção Primeiros Passos, né, que é de 2012. Mas ela também lançou pela editora da UFRN Homem Não Tece Dor,
Queixas e Perplexidades Masculinas, Estrangeira, Uma Paraíba em Nova York, pela Ana Blume Quia, e Transviadas, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, pela UFBA. E tem uma vasta produção, tanto nas revistas científicas, como também como intelectual pública. Vocês encontram muitos dos ensaios e análises de conjuntura extremamente sofisticados que a Berenice faz, e que é algo muito raro de se encontrar nesse diálogo com a sociedade civil, né? E agora ela vai falar para a gente uma pesquisa que ela tem desenvolvido nos últimos anos na UNB. Cabe mencionar que a Berenice é pesquisadora do CNPq, estava esquecendo aqui de comentar. E ela tem essa grande pesquisa que é financiada por, ela pode dizer o nome da instituição de pesquisa do Distrito Federal, eu sempre esqueço, a gente é paulistocêntrico, só lembra de FAPESP, no máximo FAPEG, quando muda a sigla a gente esquece. E é uma pesquisa que eu considero fantástica, porque não só é uma pesquisa de maturidade intelectual, como é uma pesquisa histórica para entender o presente, uma coisa que tem ficado cada vez mais rara. Eu acho que as pressões do presente têm jogado as pessoas para análise do contemporâneo, desvinculadas da sua construção histórica, né? E que, não sei se a BD concorda, mas eu acho que tem uma verve clássica também na sociologia brasileira, que é estudar as raízes da nossa cultura política e muito das nossas formas de compreender as diferenças, agora, e isso é absolutamente original, né? Lá no século XIX, em discussões que envolvem a escravidão, né? E também, sempre falei para a Berê ontem ainda, eu acho fantástico como, ao contrário do que algumas pessoas superficialmente ficam nessa discussão de que queer, a teoria queer seria uma coisa americana, que a gente disseminou por aqui, a produção queer brasileira, é muito claro isso na produção do Pedro e também na Berê, ela é fincada na realidade brasileira. Então, ao fazer essa entrada histórica que ela faz, que tem precedentes memoráveis e importantíssimos, como Roberto Schwartz, né, no As Ideias Fora do Lugar, só para citar um exemplo, ela também está empreendendo a construção de uma teoria de gênero brasileira, né? E aí é um queer absolutamente brasileiro, no qual o gênero é indissociável da nossa história pós-colonial, escravagista. Então, tem muita novidade, muita coisa legal que a Berê vai apresentar para a gente hoje, mas eu gostaria de ressaltar que, por trás dessa empreitada e das grandes contribuições que ela traz, também tem esse refazer do gênero numa perspectiva brasileira. Então, é com grande prazer que eu passo a palavra para a Berenice. Oh, meu amigo querido, gente, essa generosidade toda na apresentação, muito, muito obrigada. Obrigada, Pedro Paulo, meu querido Pedro e Richard, quer dizer, parabéns ao Quereres por essa iniciativa, por nos reunir, né, para nos encontrarmos e podermos nos escutar. Então, me sinto muito privilegiada, né, de estar aqui com vocês e poder ter essa interlocução, vocês me escutarem e me ajudarem, né, porque é uma pesquisa, como vocês vão ver, eu vou apresentar, é uma pesquisa que está sobre o século XIX, muito focada em uma discussão de um projeto que se tornou lei, chamado, que veio ao mundo com o nome a Lei do Ventre Livre, né, aprovada em setembro de 1871. Essa pesquisa, como o Richard falou, ela é financiada tanto pelo CNPq quanto pela FAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do DF, e na equipe, né, o Richard está na equipe, ele é um dos pesquisadores e que estamos sempre conversando, ele me indica livros, me escuta, então, mas chamar a atenção de que são resultados parciais, né? Isso vai aparecer bastante ao longo de um esboço que eu fiz, não chega a ser um texto, né? Mas é um esboço, certo? Então, eu vou tentar me concentrar aqui. Em algum momento eu vou passar uns PowerPoints, uns slides, e aí eu compartilho e fico só praticamente com uma voz, tá? Eu planejei algo em torno de 35 minutos para nós falarmos, eu queria muito escutar o que vocês acham do que eu estou pensando. Tá?
As eleições de 2018 trouxeram para o centro do debate nacional questões identificadas como agenda moral, aspiada. Os antecedentes históricos imediatos daquele momento podem ser apontados como as disputas em torno dos planos estaduais, municipais e nacional da educação, e a emergência de um novo léxico organizado em torno do sintagma ideologia de gênero. A votação do impedimento da presidenta Dilma e as declarações de voto de parlamentares deixaram claras as disputas em torno de concepções divergentes de família, sexualidade e gênero. Conforme as disputas se acirravam entre setores identificados com a família, a tradição e a propriedade de um lado, e pesquisadores, pesquisadoras e ativistas dos direitos humanos do outro, um terceiro campo se apresentava como alternativa analítica e política. Essa terceira posição clamava pela retomada da unidade em torno das questões de classe social. Denunciava que a agenda moral não passava de perfumaria. E, por fim, chegou-se a afirmar que a responsabilidade pela ascensão da extrema-direita e da vitória do Bolsonaro deveu-se também aos identitaristas aspiados, que não entendem a natureza do Estado. Essa mesma metodologia de análise da conjuntura continua operando na contemporânea agora. A cada nova medida da ministra Damares Alves, aparecem análises que as circunscreve ao âmbito de uma dimensão, por exemplo, gênero, lê tudo pela perspectiva de gênero, e outra que nem perde tempo em considerá-las, porque, afinal, Damares nada mais seria do que a cortina de fumaça para os reais interesses desse governo, identificado com os grandes grupos econômicos. Comecei a pensar se seria possível fazer análise com alcances explicativos pelo viés da cultura política. Se falo em cultura política, passo a me mover numa dimensão diacrônica mais larga. Né? Desconfio que a explicação para Bolsonaro, seu discurso de ódio, a masculinidade hegemônica que ele encarna e, por fim, sua vitória, não estão exclusivamente no Bolsonaro. Né? O verbo desconfiar, para quem faz pesquisa, talvez seja o nível anterior a qualquer formulação metodológica. Mas se essa minha desconfiança tiver algum fundamento, estamos diante de algo mais profundo e que está vinculado à noção de Estado e nação que nos constitui. Comecei a perguntar se o que a terceira posição, aquelas que diz que as questões morais são pura perfumaria, né, que servem simplesmente para esconder o real, o que realmente importa, vinculado à questão de classe, né? Se essa terceira posição e a segunda posição, que destaca a centralidade de questões morais com foco, às vezes, em uma questão, por exemplo, a questão de gênero, não terminam por igualar-se, uma vez que ambas propõem interpretação no âmbito das binariedades e das determinações. A minha pesquisa não é sobre Bolsonaro ou o Estado brasileiro contemporâneo, mas acredito que os estudos que tenho realizado podem contribuir para a produção de uma analítica do Estado que se contraponha aos binarismos explicativos, né, de gênero, por exemplo, homem versus mulher, ou então é gênero que é o central, é a raça que é o central, raça versus classes, né, e também que se contrapõe, além desses binarismos explicativos, né, a uma ideia de um fundamento determinista, né? Em última instância é o gênero, em última instância é a raça. Então, fugir desses determinismos. Então, voltei-me para a história e decidi estudar os debates via análise dos anais, né, do parlamento, o que aconteceu no parlamento brasileiro em torno do que ficou conhecido, como eu disse anteriormente, a chamada Lei do Ventre Livre. Obviamente, não terei tempo para apresentar a concepção de história que tem me orientado na leitura dos anais, meu principal corpus analítico. Né? Antecipo, no entanto, que fatos históricos, como o fim da escravidão, o fim do Império, a Primeira República, aqueles que estão nos compêndios, né, e que nos produzem a enganosa sensação que o passado deve ser observado como objeto fora de nós, cristalizado, é, antes de tudo, uma estratégia de produção do poder, um mecanismo retórico da história oficial. Entre Bolsonaro e aqueles senhores reunidos para debater a proposta de libertação do útero das mulheres escravizadas em 1871, aprofundo laços e alianças inseridas na cultura política brasileira.
As linhas de continuidade, na forma como a elite atua em momentos de mudança e de rupturas, maiores ou menores, transformam a história, o lá, em aqui, em agora, conforme apontou Walter Benjamin. Os conceitos de leitura em contraponto de Eduard Said, da arqueologia de saber de Foucault, genealogia de moral do Nietzsche, são algumas das minhas fontes inspiradoras para ler os anais. E para lê-los e interpretá-los, eu preciso sair dos anais, fazer leituras que me ajudem a interpretar, por exemplo, o medo que estruturava os discursos dos parlamentares em relação ao fantasma da rebelião escrava. Qual o fundamento material desses fantasmas? Me perguntava e me pergunto. Para compreendê-lo, tenho que sair da análise dos anais e tentar reconstituir a relação entre pessoas escravizadas e senhores e senhoras escravocratas. As pesquisas revelam que a relação interpessoal na esfera produtiva e familiar era de guerra contínua, a exemplo dos livros Crime e Escravidão, da Maria Helena Machado, Escravismo e Transição, da Vilma Almeida, da Fuga ao Suicídio, de José Alípio Goulart. Talvez a metáfora de guerra não seja a mais apropriada, porque no espaço bélico há níveis de simetria. A metáfora da guerra, no entanto, serve para me aproximar de um cotidiano em que o bem maior era a luta constante pela liberdade de um lado e do outro a articulação do castigo, da morte, mutilação, como formas de garantir a obediência e a produção de bens. A produção continuada da morte era a principal política do Estado. Embora acontecesse no espaço pessoal das famílias, das fazendas, isso era legalizado, né? A primeira proposta que o Parlamento brasileiro apreciou, tendo como tema o fim da escravidão, foi a que definia que os filhos e as filhas de mulheres escravizadas, a partir da data da promulgação da lei, nasceriam livres. Entre 1817 e 1850, os acordos internacionais, principalmente com a Inglaterra, e as leis aprovadas referiam-se à limitação do tráfico negreiro. São os acordos de 1817 e 21, Brasil e Inglaterra. Isso foi no primeiro momento. E sua proibição total em uma lei de 1830, que não vingou, foi a lei para o inglês ver, né? Continuou se fazendo tráfico, né? De pessoas, e a lei de 1850. Apenas em 1871, o Estado, via proposta encaminhada pelo imperador Dom Pedro II, propõe ações para pôr fim indireta à escravidão. Fim é importante. Esse foi um dos grandes debates, que na verdade não foi a abolição, foi a proposta de pôr fim à escravidão indireta. Quer dizer, a liberdade seria um bem para os que viriam, que nasceriam de útero livre. O útero seria livre, né? É muito impressionante essa proposta. As crianças seriam livres, como de fato foi. Um dos filhos dessa liberdade foi justamente o Lima Barreto, que nasce nesse momento, né? E aí eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, a verdade é que essa lei é muito maior, ela diz muito mais, ela é mais ampla do que eu vou ler para vocês, mas para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece, né, o que eu estou estudando, de que se trata essa lei do ventre livre, né? Ela define no seu artigo 1º, os filhos de mulher escrava que nascerem do império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder, sob a autoridade dos senhores e de suas mães. Não é erro, não, gente, é como era a grafia da época. Eu transcrevi exatamente como. Vocês vão ver, inclusive, com as dos anais, que é assim mesmo. Os ditos filhos menores ficarão em poder, sob a autoridade dos senhores e de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completa. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil contos de réis, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino, na conformidade da presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com juro anual de 6%, dos quais se considerarão extintos no fim dos 30 anos. A declaração do senhor deverá ser feita se ele quer ficar com o menor para trabalhar para ele, né, até os 21 anos, sem nenhum pagamento, até os 20 anos, ou entregar para uma instituição de caridade, como as Santas Casas, tem que ser feita
até 30 dias, a contar daquele em que o menor chegar à idade de 8 anos, e se a não fizer, então, ficará entendido que opta pelo arbítrio de utilizar-se dos serviços do mesmo menor. Essa lei é assinada dia 28 de setembro de 1871 pela princesa Isabel, porque o imperador estava em viagem para o exterior. Então, rapidamente o histórico. A lei é apresentada na fala do trono. A cada início da sessão legislativa, o imperador fazia uma fala com questões mais ou menos importantes que queriam pautar o debate no parlamento naquele ano, né? Então, na fala do trono, 1871, o imperador Pedro II apresenta o projeto, o projeto é apresentado à Câmara dia 12 de maio. É importante para você ver que foi um tempo curto, mas muito intenso, muito intenso. O projeto é apresentado à Câmara no dia 12 de maio, se constitui a comissão dia 15, o parecer da comissão especial constituída para discutir o projeto é lido e apresentado semanas depois, dia 30 de junho, é aprovado na Câmara dia 28 de agosto, vai para o Senado e, muito rapidamente, no Senado, a discussão é mais rápida, mais célere, e no dia 28, que eu acabei de ler para vocês, vocês veem, tem essa lei, já se torna lei, né? Então, como é possível, a pergunta que eu me fazia, e que eu sigo fazendo, que ainda segue orientando as minhas leituras, né? Como foi possível chegar-se a essa formulação, a este corpo legal? A mãe escrava, filho livre, né? Quais os argumentos favoráveis e contrários ao projeto? Não terei tempo aqui de retomar o debate historiográfico, né, em torno das motivações e dos desdobramentos da lei, mas antecipo que as análises apostam em explicações no âmbito da esfera produtiva, com forte adesão às teses marxistas. Esse é o escopo do campo que se discute essa lei, né? A análise dos discursos dos deputados e senadores oferecem, contudo, ao meu ver, né, um material denso para interpretarmos qual o Estado-nação era desejado por aqueles senhores. Quais corpos, modos e subjetividades poderiam ser considerados como dignos de pertencentes à nação. A pesquisa, portanto, não está concluída. Na etapa atual, né, os anais são 5 tomos, né, acho que cerca de 1000 páginas, 5 tomos, que cobrem todas as discussões que acontecem na 14ª legislatura, né? Os anais já foram lidos, sistematizados e as categorias de análise selecionadas, entre elas, medo/perigo, fantasmas externos, porque nessa época é a época da Comuna de Paris, né, em 1871, em março, né? Então, é fundamental, isso aparece muito nas falas dos deputados. Então, o medo ao comunismo não é da época da ditadura militar. A produção desse fantasma, o externo constitutivo desse medo da nação em relação ao comunismo, aparece aqui pela primeira vez com a questão do comunismo, né? Então, medo, perigo, fantasmas externos, famílias, disciplina, castigo, demografia e morte, são minhas categorias de análise. No momento, estou fazendo a leitura em contraponto, né, que é uma metodologia de análise proposta por Eduardo Said no livro Cultura e Imperialismo. Ou seja, saí dos anais, estou estudando textos, pesquisas, jornais da época, que deem densidade histórica às categorias de análise. Pois bem, a primeira lei que dispõe sobre o fim indireto da escravidão irá incidir sobre a capacidade reprodutiva das mulheres negras escravizadas. Entre os anos de 1850, que foi o fim do tráfico negreiro, né? E 1871, portanto, durante 21 anos, foram as mulheres negras escravizadas as responsáveis pela renovação de estoque, era assim que se dá o nome, para a renovação da mão de obra escravizada, né? Embora ela era responsável por essa renovação desse estoque, né? Mas a mortalidade infantil de filhos nascidos de útero escravizado era cerca de 40%, portanto, a cada 10 crianças que nasciam de mulheres escravizadas, de 4 a 5 chegavam ao óbito, né? Então, a minha pergunta é, como é possível analisar as políticas do Estado sem fazer referência a gênero? E aqui, interseccionado a raça e a geração, é claro que a questão da classe é fundamental, ela está aqui o tempo inteiro. Minha pergunta é, como é possível que a historiografia não tenha feito uma análise até agora do que significa que o Estado, pela primeira vez na história, paute a discussão da escravidão, né? Tente regulamentar essa relação e que vai incidir sobre os corpos das mulheres, essa capacidade reprodutiva. Como é possível desvincular a mulher força de trabalho da mulher
reprodução da força de trabalho. Marx dizia que a força de trabalho tem um segredo. A força de trabalho como mercadoria produz outras mercadorias. A mulher tem outra camada, né, que ela faz isso, ela é uma mercadoria. É claro que o Marx está falando do capitalismo, então na escravidão, mas me aproprio despodoradamente, né, dessa construção para dizer o seguinte: o que significa ter um corpo que produz mercadorias e que produz a principal mercadoria que vai produzir mercadoria, que é força de trabalho. Né? Se não vê a centralidade, portanto, da categoria gênero na construção, e nós estamos falando de um período que constitui nossa história de quase 400 anos. Né? Nos termos do parecer da comissão especial, a comissão vai dizer, né, por dois aspectos pode ser considerada escrava, por meio de reprodução e como instrumento de trabalho. Quer dizer, ela reproduz o instrumento, ela produz coisas que vão produzir mais coisas. Né? E aí outro deputado, bom, o que nós estamos discutindo aqui? O desespero de um deputado. Olha a centralidade disso. Né? É sabido, senhores, que a escravidão era entre nós alimentada por duas fontes, o tráfico que cessou e o nascimento. Né? Para dizer o que acontece, tentando apresentar para vocês o clima que se instaura no parlamento brasileiro nesse momento, onde você tem, inclusive, momentos de discussões muito acirradas, muito acaloradas, né, e violentas, muitas vezes. Em torno, portanto, desse duplo caráter do corpo da mulher escravizada, os debates aconteceram. Pode-se argumentar que, afinal, a posição da mulher negra escravizada e seus filhos, haja visto que a mortalidade era elevadíssima, não era central dentro do sistema escravocrata. Daí ter sido exatamente por essa pouca importância desse corpo, né, que o primeiro lugar que o Estado apontou para garantir a abolição sem abalo foi justamente interferir no corpo da mulher escravizada. O que a análise dos anais refuta completamente essa ideia. Né? E mais, se o projeto não alterava de imediato a proporção de braços escravizados que iriam continuar engajados nas lavouras, por que o projeto não teve votação consensual? Veja, porque a discussão aqui muitas vezes que não foi tão importante, porque, de fato, não pega imediatamente a questão da força de trabalho, porque era uma legislação do futuro, tem uma discussão de temporalidade aqui no meu projeto. Era para o futuro que eu estava legislando. Né? No presente, isso não era problema. E um futuro que é em torno de crianças que parte considerável morreria. Né? Mas, então? Por que os dissidentes, que é assim que se chamavam os deputados que se posicionaram contra o projeto, né? Por que os dissidentes utilizaram de todos os expedientes regimentais, obstrução de votação, infindáveis questões de ordem, intervenção em todos os pontos de projeto, para tentar ganhar a votação e, se não conseguissem, melar, impedi-la. Né? O prenúncio do fim da escravidão pela pressão considerável da Inglaterra e a necessidade de reconfiguração da força de trabalho com a entrada de trabalhadores imigrantes, né, podem ser explicações para que o executivo tenha enviado o projeto, ou seja, era iminente que isso iria acontecer, né, o fim da escravidão. Ou seja, que então tentar resolver de um jeito mais suave o processo de transição até o fim da escravidão. Né? E eu digo que essas explicações elas não são desprezíveis. Né? Isso compõe uma possibilidade explicativa. Né? Mas há algo que não foi valorizado nas análises e pesquisas sobre a lei do ventre livre e que é a partir justamente de como que os dissidentes se posicionam no debate que me revela muito de qual que era o projeto que estava sendo... Qual que era um dos eixos, não vou dizer que é o mais importante, quais eram os eixos que estruturava a posição contrária a esse projeto. Né? E eu digo, portanto, que não é algo que não foi valorizado nas pesquisas da lei do ventre livre, né, e que se refere ao projeto de nação que estava explícito nos debates. Né? Em linhas gerais, vejamos os argumentos contrários dos dissidentes, como ficaram conhecido disse, né, à proposição. Primeiro, por que eles eram contra? Né? Tanto as mulheres quanto seus filhos, tanto as mulheres quanto seus frutos, portanto, os filhos, né, e as filhas, eram propriedade do senhor. Né? Aqui. E aqui eu faço uma passagem dos anais. Né?
direito sobre os filhos e as filhas. Era um projeto impossível na concepção desses deputados, porque se a mulher ela é propriedade, se ela é minha propriedade, se eu tenho, ela é toda minha, né? Isso. Mais uma vez, dado o fato legal, ainda que não legítimo, da escravidão, tão legal a propriedade dos escravos atuais como é a propriedade do ventre escravo e dos filhos que provenierem dela. O nosso direito pátrio, tanto o português quanto o brasileiro, sempre consagrou e reconheceu o princípio romano do patus sectum ventrim, e sempre o respeitou a jurisprudência constante e uniforme dos nossos tribunais. Logo, o fruto do ventre escravo pertence ao senhor, desde tão legalmente como a cria de qualquer animal de seu domínio. Por mais que esta conclusão ofenda os nossos sentimentos humanitários, ela é incontestavelmente lógica e conforme a lei. Portanto, aqui nós temos um debate sobre o alcance da lei. Era inconstitucional, seria inconstitucional essa lei, não é? A proposta do Executivo se configuraria, como eu disse, como uma lei inconstitucional. Esse argumento foi contestado imediatamente pelos defensores do projeto. Né? Assim, ora, não era possível afirmar que o projeto era inconstitucional, uma vez que não havia na Carta Magna de 1824 nenhuma referência às pessoas escravizadas ou à escravidão. A escravidão não aparece na lei que organiza o Estado-nação, a Constituição. O que contrasta com um corpo jurídico outro que se forma, né, que poderíamos chamar do direito penal, em que ali você vê regulamentados castigos, por exemplo, a quantidade de chibatadas, penas, prisões, deportações, pena capital da população escravizada. Segundo argumento, a instauração de situações assimétricas dentro da família escrava, em que o filho livre poderia até comprar a mãe, o pai, o filho, por aí vai. Terceiro argumento contrário. O projeto determinava que, após as crianças completar 8 anos, como apresentei anteriormente, o senhor teria 2 alternativas, como eu disse. Continuar responsável pelo ingênuo, assim o nome que se dava, e utilizar seu serviço até os 21 anos, ou entregá-lo a uma instituição de caridade, entregá-lo ao Estado. As divergências aqui localizam-se em 2 pontos. Primeiro, no valor em que o Estado iria pagar essa indenização, porque os parlamentares achavam muito pouco, 600 mil contos de réis, né? E na obrigatoriedade do senhor de cuidar dessas crias, como eles vão falar. Como é que eu vou ser responsável? Eu não cuidei dos meus filhos, vou cuidar? Vou ser responsável por cuidar de algo que era meu, que já me pertencia, que são os frutos da mulher, né? Quarto ponto de divergência, a ingerência do Estado em assuntos privados. O caminho deveria ser o do reconhecimento da autonomia dos senhores e das senhoras que, por sua generosidade, com o apoio do Fundo para a Emancipação, continuariam sendo os responsáveis por libertar seus escravos. Né? É aqui, nesse campo argumentativo, né, em que a representação da escravidão brasileira como amena, humana, se apresenta com intensidade. A democracia racial aqui, né, está sendo tecida, está sendo gestada nas entranhas do próprio Estado. Né? Ela nasce como ideologia oficial do Estado. Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar com vocês. São muitas as citações, mas eu selecionei apenas algumas, né? Quando eles vão falar, ser contrários ao encaminhamento do proposta pelo Executivo e à regulamentação da escravidão, quer dizer, nesses termos, né? Ele está assim, não, deixa com a gente, nós estamos tomando muito conta disso muito bem. E vamos falar, é sabido, por exemplo, que a escravidão entre nós, graças ao caráter generoso e humano dos brasileiros, é muito preferível à das classes proletárias de algumas nações da Europa. Outro fala, senhores, é um fato reconhecido a moderação e doçura de que se tem revestido sempre, e ainda mais nos últimos tempos, a instituição da escravidão em nosso país. Hoje sempre aforriam-se escravos por mera filantropia, mas se passar a proposta em discussão, o coração do brasileiro se indignará e se rebelará contra a lei, e a consequência é que não haverá mais manumissões, que era o nome que se dava quando o senhor dava a carta de alforria, chama manumissão. Para concluir, uma terceira citação para dizer como que existe a ideia da autorrepresentação deles como sujeito, como pessoas humanas, boas, né, que tem uma boa relação com as pessoas escravizadas. É preciso olhar
também os nossos costumes. Não há país no mundo em que os escravos sejam tão bem tratados como no Brasil. A nossa índole é extremamente dócil, benfazeja, humana e caritativa. Não se tratam os escravos como em outros tempos e como se tratavam em outros países, apenas como instrumento de trabalho. Entre nós não se trata assim. Ninguém ignora a atenção que se lhes prestam as crianças escravizadas. Portanto, o Estado não tem que interferir nessa discussão. Não é? Um outro ponto, então, que organiza as coisas contrárias ao projeto, né? A quebra de disciplina nas fazendas e o aumento da insegurança, né? Isso também retoma muito a ideia de o medo como algo estruturante da vida, das discussões que acontecem ali, né? E eu citei apenas rapidamente, pincei, né, dentro dos anais, né? Receio muito que, claro, você vai construir uma situação de instabilidade, filhos livres, mães escravas, né? Então, um deputado disse, receio muito que as medidas que se pretendem tomar sejam seguidas de grandes desastres, e quem sabe se dê tremendas catástrofes. Desejávamos até evitar esse debate, que é uma calamidade, né? Mas devemos saber que é preciso encarar de frente o perigo. Não resolvamos isso agora, deixamos a onda ir crescendo, e quando já não houver meios de evitá-la, então sejamos todos arrastados. Aqui a ideia que é o medo, a insegurança. Uns dizem, olha, para antecipar, vamos aprovar essa lei. Né? Outros falam, gente, como é que vocês vão pautar uma discussão como essa? Olha o que vai acontecer nas lavouras, nas fazendas. Isso vai produzir um verdadeiro caos na sociedade brasileira. Outro ponto que organiza a posição contrária, né, é a falta de dados. Olha, como é que a gente vai votar um projeto sobre população? Se a gente não tem dados, não tem estatística sobre a população escravizada, né? É uma proposta completamente precipitada. E, por fim, a impossibilidade de se aceitar como cidadãs crianças sem nenhum preparo moral para fazer parte da nação. Se a representação dos senhores era de bondade, humanidade, aqui, quando se analisa a figura do escravo, os termos mudam. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes da minha pesquisa, né? Como que quando eles vão falar, então, como é possível que essas crianças cheguem e vão... Porque eles são não livres, vão ser cidadãos, vão ser participar da sociedade, né? Com todos os direitos, com todas as obrigações. Um deputado diz, em um futuro mais ou menos próximo, se acabe com essa... Aqui é interessante porque ele não vai... Algumas vezes vai falar da escravidão e algumas vezes falar do escravo, né? Como ela deve então representado, se eu, como dono dessas pessoas, sou a própria bondade, né? Do outro lado, o escravo, a pessoa escravizada, o sistema, como é representado nas falas dos parlamentares, né? Em um futuro mais ou menos próximo, se acabe com essa lepra que insulta a nossa civilização. É impossível perpetuá-la. E ai do país em que, de um momento para o outro, se precipitasse no meio da sociedade uma horda de selvagem de 2 milhões de improvisados cidadãos. Não é nem dado prever, e muito menos impedir, os horrores e calamidades de que se poderia ser vítima a comunidade brasileira. A escravidão é definida como um cancro roedor. Senhores, é preciso tomar o escravo como ele é, bruto, estúpido, sem educação, fanático, acreditando em divindades misteriosas, em feitiçaria. Pois bem, aqui então nós temos a representação de que seria esse cancro, né, o mal do mal. E é o que eu sugiro? Que para que a gente analise isso que está acontecendo, como se dão os debates, a representação do eu e desse outro, né, que não me constitui, né, a gente tem que acionar uma tríade conceitual que eu proponho que seja abjeção, alienação e reificação para interpretar a leitura que os parlamentares faziam das pessoas escravizadas. Anuncia-se que as pessoas escravizadas são, e não há nenhuma reflexão entre os dissidentes governantistas sobre a produção da escravidão. Ao contrário, a noção de herança serve para desresponsabilizá-los. A relação entre alienação, o que é alienação? É separar-me completamente de uma situação em que se é responsável.
Seria, né, a relação entre alienação seria o primeiro momento para tentar entender o conteúdo da radical relação instrumental que se tem com as pessoas escravizadas. Alienação e reificação são conceitos importantes para interpretar o funcionamento do capitalismo, já dizia Marx, né? No âmbito da escravidão, a leitura que se tem dos corpos, das subjetividades, costumes, caracteriza pela abjeção continuada, terceiro conceito que deve ser articulado aos dois anteriores. Aqui nos movemos em um debate público, em que representantes do Estado afirmam ser a escravidão um câncer, uma lepra. No contexto em que o projeto de lei que se discute, discute o destino de crianças que virão ao mundo e irão compor a nação. Certamente, muitos dos futuros filhos e filhas que virão ao mundo foram gerados pelo acesso ilimitado que esses senhores tinham aos corpos das mulheres escravizadas, o que hoje se chama de estupro, né? Ainda assim, o que se observa é a recusa total de produção de qualquer campo de intersecção com a existência escrava. Ax Honneth afirma que a reificação acontece quando eu esqueço do reconhecimento, ou seja, esqueço das condições que estão fora de mim, que me constituem. Eu as nego, né? Se Honneth está certo, né, e se contextualizarmos a reificação no âmbito do debate no parlamento brasileiro, e não do âmbito do debate interpessoal, como faz Honneth, né, a reificação torna-se uma forma continuada de justificar a morte. Né? Eu não vou, acho que uma pequena nota de rodapé, isso aqui é muito, eu acho que é interessante essa relação de não ter absolutamente nada a ver com a escravidão ou com a pessoa escravizada, com a questão da paternidade. Vocês vejam, eu analisei 5 tomos, mais de 1000 páginas, discutindo reprodução das mulheres escravizadas. Sabe quando a palavra paternidade aparece? Sabe quando a discussão dos pais? Nunca. Não há nenhuma referência à questão da paternidade. Isso me revela quando a gente tem uma sociedade onde a questão da paternidade é uma das grandes questões que fissura essa sociedade, né? O que é o não reconhecimento da paternidade? É justamente por quê? Porque eu não tenho nada a ver com aquilo. É como se as crianças nascessem por si só, as mulheres fossem ali, apertassem o botão e ficassem grávidas. É uma das dimensões da reificação, da alienação. Eu me separo, eu não tenho nada a ver com isso, né? E ali, portanto, a relação que se tem, que esse Estado vai ter com a paternidade, que autoriza, portanto, os homens a não reconhecerem seus filhos, está ali, nos anais. Não é dito, exatamente pelo fato de estar discutindo reprodução e não se nomear, em momento algum, a questão da paternidade, me serve também para entender o que eu chamo de uma forma mais ampla de uma cultura política na questão de gênero, né? Então, e os argumentos dos deputados, dos parlamentares favoráveis, era principalmente: o governo não irá alterar de imediato a composição da força de trabalho escravizada. 2, o governo pagaria uma indenização muito boa aos proprietários. A abolição é inegável, é inevitável. Então, o governo deve fazer sua parte para que tudo aconteça lentamente, sem abalos. E um dever religioso, né? Richard, você sabe quanto tempo eu falei? Só para que eu me organize aqui. Na verdade, é por volta do que você disse que falaria, mas beleza, está ótimo, e a gente não tem um limite fixo, né? Tá. Fica à vontade, não vale a pena cortar a sua fala, não. 15 minutinhos, pode ser? Mais uns 15 minutos? Tá. Pois bem, a rotina do parlamento, né, ao longo desses meses, de maio a setembro de 71, pode ser dividida em 2 grandes blocos, né? No primeiro bloco, se discutia questões rotineiras do dia a dia do Estado, que se relacionavam com temas da política da população, daqueles considerados cidadãos e cidadãs do Brasil. E um segundo bloco, onde se discutia a questão do chamado elemento servil. Aqui, vocês podem ver. Isso aqui é um extrato dos anais. Eu tenho uma seção do dia 2. Você tem aqui tem o sumário, tem o expediente, aqui tem esse corpo que eu chamo disso tudo do primeiro campo de discussão, onde eu vou localizar isso no campo da biopolítica, né? E tem um outro campo de discussão, onde aconteceu isso que eu acabei de apresentar para vocês, a discussão do chamado elemento servil, né? Aí você tem, nesse dia, no dia 2, o discurso de um deputado, do senhor Almeida Pereira, e a votação do orçamento. Então, isso aqui se apresenta assim, o que eu dividi isso e estabeleci 2 campos, né? Dos expedientes, né? As pesquisas que articulam Estado e populações que vivem em profundos níveis, é como se eu estivesse começando agora um subtítulo da minha fala, que é a questão da necrobiopoder, tá? Necropoder.
Então, nós temos essa discussão no parlamento, né? As pesquisas que articulam Estado e populações que vivem com profundos níveis de precariedade acionam os conceitos de biopoder, necropoder, homo sapiens, zona do não ser, vidas vivíveis, vidas matáveis. Me refiro aqui principalmente às pesquisas sobre sexualidade e gênero, onde eu transito com maior, é meu campo, mais ou menos, né? Mas uma rápida observação pelas pesquisas que discutem população carcerária indígena, esse corpus analítico, né, biopoder, necropoder, homo sapiens, também opera ali para ler o que o Estado faz com essas populações na produção reiterada de exclusão e de morte. Então, Foucault afirmou que no final do século, vou me concentrar agora no conceito de biopoder e necropoder, né, para pôr uma terceira alternativa de análise do Estado, né, para ler os análises. Como é que eu estou lendo os análises? Eu estou lendo a partir de um conceito, né, que eu estou propondo, que é o do necrobiopoder, né? Foucault afirmou que no final do século XVII e início do século XVIII, viu-se formar um novo tipo de poder que teve na gestão da população o foco de suas ações e tecnologias. Não será mais a morte, mas a vida, o conteúdo definidor do poder. A verdade do poder deslocou-se da morte para a vida, não a vida singular do indivíduo, mas para conglomerados humanos, a vida enquanto bios. Segundo Foucault, né, a quem, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio, que era o poder do soberano, que consistia no poder de fazer morrer, esse que agora aparece com a sua tecnologia de biopoder, com essa tecnologia de poder sobre a população enquanto tal, e não enquanto o indivíduo, né? Sobre o homem enquanto ser vivo, um poder contínuo, científico, que é o poder de fazer viver, né? Vida, bios, morte, necro ou thanatos, são os termos que nos movimentamos quando estamos discutindo as ações do Estado. É por esse corpo analítico que nós estamos nos movendo. Tanto a academia, produção das pesquisas, em maior ou menor grau os movimentos sociais, né? Em diálogo com Michel Foucault, tanto Achille Mbembe quanto George Agamben irão problematizar a centralidade da vida nos Estados modernos. A figura do direito romano, a figura que apresenta muito no direito romano, chamada homo sapiens, né, vida matável, seria o que define os Estados modernos. Todas as vidas são sacrificáveis pelo Estado, e o campo de concentração, segundo Agamben, transforma-se de excepcionalidade agora em regra. Já Achille Mbembe, também dialogando com Foucault, irá nomear de necropolítica as políticas de Estado, exemplo de Israel, que mantém uma relação de destruição material dos corpos e populações humanas julgadas como descartáveis e supérfluas. Pois bem, propõe uma outra via interpretativa para as ações do Estado. Se há vidas matáveis, também há vidas protegidas pelo Estado. Dar a vida e promover a morte são termos indissociáveis quando se analisa o Estado. O necrobiopoder, conjunto de políticas voltadas para a promoção da vida e da morte, operam com noções de ontologias sociais. Nessas ontologias, a cor da pele, o gênero, a classe, a etnia, a região, o território, são marcadores a priorísticos. A noção de a priori, conforme estou propondo, tem densidade histórica e organiza os enquadramentos que o Estado realiza de determinadas populações. Se os dois campos conceituais, os que apontam a centralidade da vida nas políticas do Estado e os que enfatizam a morte, se os dois campos conceituais podem ser isolados para analisar determinada população, né? Você pode separar esses dois conceitos, o necro e o bio, para analisar uma política de uma população, né? Que é reiteradamente excluída de políticas públicas, ou de outras que são consideradas importantes, que são incluídas em políticas públicas. No entanto, para uma analítica do Estado, são conceitos indissociáveis. Dessa forma, propõe nomear de necrobiopoder, né, um conjunto de técnicas de promoção da vida e da morte a partir de atributos que qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia que retira deles a possibilidade de reconhecimento como humano e que, portanto, devem ser eliminados, e outros que devem viver, que devem fazer parte do Estado-nação. A análise dos anais do parlamento pode ser separada, como mostrei antes, em dois blocos, né? Mostrei aquele extrato. No primeiro momento, nota-se a discussão de orçamentos para a construção de estradas, pensões para viúvas, naturalização de cidadãos estrangeiros, dotação orçamentária para casas de caridades e irmandades, reforma dos judiciários, debate sobre a necessidade de regulação de mão estrangeira, que naquele momento era principalmente a mão chinesa, né? Os conteúdos dos materiais apreciados
nos revelam estamos diante de um Estado que busca encontrar caminhos para superar problemas infraestruturais necessários para que o Brasil fosse inserido em um novo patamar de desenvolvimento econômico, desafios, sem dúvida, acrescidos pela Guerra do Paraguai. No debate sobre elementos servil, o que antes, no primeiro bloco, né, das questões apreciadas nas ordens do dia, era invisibilizado, concepções de família, sexualidade, religião, gênero, aqui emerge com uma força regulatória das posições de sujeito, a discussão do elemento servil. Havia uma unidade de concepção entre havia uma unidade de concepção sobre família, sexualidade, religião, moral entre aqueles parlamentares. Não era preciso transformar em discurso, porque o pressuposto que assegurava a presença daqueles homens naquele lugar de poder era, primeiro, não eram escravos. Segundo, compartilhavam visões de mundo propiciadas principalmente pelo catolicismo. Certamente, os parlamentares não divergiam em torno do caráter abjeto da moralidade escrava. Não encontrei nenhuma passagem que se relativiza à imoralidade do tumor que representa a escravidão. Poder-se-ia argumentar que o horror era o sistema e não a pessoa escravizada. Não tenho elementos para concordar com essa relativização, mas há dados para se concluir o inverso. Se queria muito a escravidão e se odiava o nojo da pessoa escravizada. A absoluta falta de cuidado com a vida da pessoa escravizada, peças, como assim era chamado, que antes do fim do tráfico eram facilmente repostas, conforme demonstrou o historiador Conrado em suas análises sobre o tráfico negreiro, né? Assim o comprova. Não estamos aqui, portanto, diante de uma agenda moral dos parlamentares, em defesa da família católica, da propriedade, da tradição, que teriam suas vidas contaminadas por seres praticantes de feitiçaria que entrariam a pré-compor o Estado-nação. A noção de agenda esvazia o caráter estruturante da moralidade na formação dos sujeitos e relega a uma dimensão secundária, pura perfumaria, esses mesmos elementos que organizam o Estado. É no âmbito do debate sobre o elemento servil, né, instaurado no interior do Estado, que se pode notar as estruturas legitimadoras da necropolítica operando. Mas são essas mesmas condições que fazem o biopoder ter sua eficácia. Me explico. Sem o trabalho das pessoas escravizadas, sem essa negação por oposição, não seria possível desenvolver um tipo de cuidado à vida que era feito. Portanto, o que eu estou dizendo é que biopoder e necropoder são termos indissociáveis quando você vai estudar e analisar o Estado. Aceitar que os filhos e as filhas de mulheres escravizadas se tornassem cidadãs e cidadãs era da ordem do impossível. Para defender essa impossibilidade, os parlamentares articulavam argumentos econômicos, né? Esse projeto é o prenúncio da escravidão, e a lavoura, maior riqueza do país, quebrará. Argumento histórico, herdamos a escravidão. Já são quase 4 séculos. Por que nós temos que ser responsabilizados e pagarmos o pato por isso? E argumentos morais. Concluindo já. É nesse terceiro núcleo de argumentos que vamos encontrar a tríade conceitual que eu apresentei antes, alienação, reificação e abjeção, produzindo reiteradamente a legitimação das necropolíticas. Não é possível ter esses sujeitos compondo, fazendo parte. O corpo da mulher escravizada seria, portanto, um lugar síntese da necrobiopolítica. Ela continuará habitando a esfera da necropolítica. O filho ou a filha entrará para o âmbito da biopolítica. A mulher escravizada, portanto, torna-se uma figura central nos debates. A representação da mulher, dessa mulher escravizada, ela oscila um pouco da bondosa, que cuida dos filhos, submissão total, a terrível, que mata seus filhos, né? Que comete infanticídio, isso aparece bastante. Vale destacar que os apoiadores do projeto não faziam a partir de nenhuma defesa, não há defesa do caráter humano das pessoas escravizadas, isso não aparece, mas antes estavam propondo o possível, veja como nós somos os mais inteligentes, estamos propondo o possível, que é libertar o útero. Então, podemos articular o conceito de necrobiopoder vinculando, para concluir, a análise de gênero.
Conforme apontei, as mulheres livres aparecem nos anais com frequência, mas no âmbito do biopoder. Por exemplo, no dia 3 de agosto de 71, a princesa Isabel manda um comunicado lá para dar pensões robustas para 3 senhoras. É uma mulher, que é a princesa, encaminhando um ofício onde se dá uma pensão, que se concede pensão a dona Ana Joaquina, dona Carolina Henriqueta, dona Isabel Cartola, né? Portanto, analisar e articular gênero no âmbito da necrobiopolítica pode nos levar a problematizar a noção de sororidade, seria um dos efeitos imediatos, né? E passar a lê-la como um mito, que teve sua eficácia ao produzir apagamento nas relações outorgadas pelo Estado, que diferenciam substancialmente mulheres livres e mulheres escravizadas. Questão que não vou desenvolver aqui, mas que sinalizo para fazer o contraponto com a primeira posição anteriormente apontada no início da minha fala, né? Aqui lê o Estado a partir de um recorte populacional singular, a exemplo de gênero, né? Como chamados identitarismo, Estado-gênero. Quando a gente abre o gênero e faz uma analítica na perspectiva de analisar o Estado, pensando na questão do necrobiopoder, nós vemos que esses corpos eles têm uma flutuação a partir de outros atributos que o constituem, né? Que a própria noção de gênero, ela sozinha, ela se esvazia, né? Não estou sugerindo que as relações de gênero, especificamente de mulheres livres, escravizadas, ficaram cristalizadas no passado colonial escravocrata, não é isso. Mas compreendo que as relações de gênero, mesmo que ressignificadas se a gente for colocar uma lente, né, por essas heranças coloniais, escravocratas, não diz que mulher é insuficiente ou qualquer outra identidade fechada sobre si mesmo. O mito da sororidade, tanto quanto o mito da democracia racial, segue produzindo apagamentos e assimetrias intergênero e fazendo com que a gente demande do Estado um tipo de ação que a gente acha que falar de gênero é suficiente, né? Falar de classe é suficiente. Então, para concluir, o que eu queria chamar a atenção é que essa analítica do Estado, ao mesmo tempo que não pode focar em uma dimensão morte ou vida, é morte e vida, porque só existe vida porque tem morte em outra população, né, por um lado. Por um outro, entender que pensar uma analítica do Estado onde se pensa em termos de sistemas analíticos e não em termos de determinantes e de uma categoria única explicativa. É isso, pessoal. Muito obrigada e desculpa pelo excesso de muito tempo. Obrigada. Imagina, Berê, imenso prazer te ouvir, extremamente elucidativa a sua fala, a pesquisa é incrivelmente rica e tem muitas possibilidades de entrada para a gente poder discutir, né? Então, se o chat estiver funcionando aí, vocês podem fazer questões, eu vou abrir aqui o debate, mas ele está aberto às demais pessoas do público, né? E, Berê, me deu imensas ideias, muitas ideias, mas pegando aí pelo final, né, porque você deu uma ênfase na questão conceitual, até no título da palestra, né, o necrobiopoder, né? E eu, assim, cada vez mais eu fujo dos conceitos. Eu tô mais, eu acho que, eu não sei por que tem uma coisa muito forte no nosso presente de se construir conceitos, né? Mas eu entendo o poder explicativo que eles têm e o que também, às vezes, cria diálogos entre pesquisas e contextos nacionais diferentes, né? Então, eu entendo muito o seu esforço nesse sentido, né? Mas eu fiquei pensando que, na sua fala, é tão forte a questão de gênero, mas é tão forte a centralidade dessas discussões em que se fala do ventre, né? Um ventre que é posse dos homens. É uma coisa até mais do que a não humanidade dessas mulheres escravizadas, porque você tem quase que a transformação delas num órgão mesmo, né? É uma coisa impressionante, né? Impressionante. E aí, quando você chegou no final no necrobiopoder, eu gostei muito da apresentação, eu fiquei pensando nas próprias origens desses conceitos, né? Do que eu conheço, né? O biopoder do Foucault, ele tem muito a ver com o contexto europeu, né? Então, quando Foucault fala em biopoder,
a gente tem que pensar que na Europa ele é extremamente crítico ao Estado, porque é como se a formação do Estado Nacional Europeu, que vai criando tantos problemas, desigualdades, modalidades de cidadania, ele vai encontrar no biopoder um termo para fazer uma crítica disso, mas olhando daqui do lado da colonização, né, Menendez, etc., a gente vai ver, se lá era ruim, era ainda pior para o outro lado, sobretudo para a África, né? Então, o necropoder, eu me imagino que ele é um espelhamento do biopoder Foucaultiano, mas ainda assim na mesma tendência a uma crítica do Estado como, digamos que, o grande agente de desumanização, controle, qualquer que seja o termo que a gente quer usar. Acho que Foucault está mais preocupado com a ideia de normalização, né? Enquanto que necropoder dá uma ênfase maior nos processos mesmo de decisão sobre vida e morte. E aí, quando você chega com o necrobiopoder, é interessante porque o contexto brasileiro te obriga a isso, né? Então, ele é um conceito orgânico, no sentido de que você tem uma base empírica, né? Você não está brincando com os conceitos, você tem uma base empírica e histórica muito bem construída, que para dialogar com essa literatura contemporânea dos últimos 30, 40 anos, você se vê na necessidade de associar o bio e o necro, porque a nossa realidade é singular, é absolutamente singular, né? E aí eu fico pensando, os conceitos, normalmente, eles são criados para articular realidades similares, e, na verdade, aí você está diante de uma singularidade extrema. Eu não sei o quanto a ideia de necrobiopoder pode dialogar com outras realidades nacionais, talvez só as americanas, principalmente a norte-americana e a brasileira. Não sei, eu queria saber de você se você percebe isso, né? Uma coisa que me ocorre também sobre a ideia de necrobiopoder, até pelas bases que você vai apresentando empiricamente, gostei muito dessa sua percepção de uma moralidade estruturante. Portanto, não é uma agenda contextual, ela não aparece de vez em quando, não. O discurso estruturante das desigualdades, ele tem base em uma moralidade. E aí dá para entender porque ele trabalha com os medos, definição de espaços de tradição como espaços de segurança, né? A transformação social é apontada sempre como perigo, né? E o inimigo é sempre aquele que demanda igualdade, demanda acesso à cidadania, mesmo que precário, né? Mesmo que precário. Então, foram as duas principais coisas que me ocorreram com relação a necrobiopoder, e eu gostaria de te ouvir se faz sentido ou se não faz sentido para você, né? Mas eu diria que, sobretudo, para mim, eu fico com a impressão que não está no termo, né? Que não está no conceito, mas o que você está chamando de necrobiopoder é não só extremamente singular e brasileiro, mas também extremamente vinculado a gênero, como nunca foi biopoder ou necro. Você concorda? O que você acha? Muito obrigada, Richard, pelos comentários. Eu queria comentar antes com você essa discussão de agenda, né? Do meu incômodo em pensar em termos de agenda, e depois eu posso pensar essa coisa do conceito contigo. Porque, assim, primeiro, eu acho que isso aparece, eu estou discutindo quando eu falo, e eu pego um termo, né? Uma expressão que está muito hoje, que circula muito, ou em artigos, ou nos encontros, que é a ideia de uma agenda moral, né? Então, eu faço um movimento, ao invés de pegar o passado para analisar o presente, eu pego algo que está aqui com a gente para dizer que é isso que eles estão fazendo, né? Não é algo que apareça assim, vamos fazer uma agenda de trabalho, vamos sentar, vamos fazer a rodovia, a estrada, e vamos construir, fazer um orçamento, não. Então, problematizar algo que aparece reiteradamente nas discussões contemporâneas, principalmente quando se vai discutir, vincular Bolsonaro a essa centralidade que é a questão da família, da reprodução, isso que a gente já sabe, né? Passa a ter. Localizar, portanto, essa discussão de que, claro, a discussão de moral o que é moral? A moral, ela passa a orientar a forma como eu me relacionar com as noções de família, mesmo propriedade,
reprodução, né? Quer dizer, não é possível. E isso que eu tentei organizar, né? Assim, você tem bons argumentos e grandes argumentos contrários e a favor dessa proposição, né? Mas existe um núcleo de argumentos que tão importantes quanto, que eu vou dizer o seguinte, veja, antes dessas pessoas virem se tornar, antes a gente abrir as portas do céu para essas pessoas, que seria abrir a porta do Estado-nação para essas pessoas, para que as pessoas possam ser alfabetizadas, irem para a escola, ter direito a voto, né? Vamos pensar. Nós temos que ter condições anteriores, nós temos que, então, ter uma formação, né? Que formação seria essa? Seria essa formação em determinados princípios que toda a sociedade tem que ter. Isso me parece bastante óbvio que eu estou falando, não tem nenhum tipo de novidade no que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que isso se articula para constituir o Estado-nação, que não é algo menos importante, né? Portanto, o que eu tento fazer, a partir da análise dos anais, é dizer o seguinte, veja, o que nós estamos fazendo hoje, como eu conversei contigo, nesse momento eu estou focada na questão da história, né? Mas, Richard, eu quero entender que sociedade é essa que nós vivemos, onde você tem pessoas que não, que diz que não são homofóbicas, mas que não gostam de gay, que não são racistas, mas que xinga, como os deputados, que veja, não, a escravidão é um horror, a escravidão é um horror, mas que quer manter a escravidão, ou o contrário, que adora a escravidão, mas que odeia as pessoas escravizadas, né? Então, fazer esse movimento, estou estudando os anais, ao mesmo tempo inspirada pelo que nós estamos vivendo, de como que essa sociedade lida, eu acho que a noção de diferença é interessante, mas me interessa pensar a ideia de abjeção como constitutivo desses fantasmas que estruturam o Estado, estruturam a sociedade, né? Então, em torno dessa temporalidade, que é a noção de agenda que você apontou, né, queria retomar, que me parece bastante interessante, não é perfumaria, né? A posição da Damares, ela tem uma conexão com os grupos, porque tem sistemas também, né? Quer dizer, geralmente pelo sistema que a gente vê, a Damares vai defender a propriedade privada, vai defender a ideia do mérito, quer dizer, o esforço de dizer o seguinte, o Estado é mais que classe social, o Estado é mais que gênero, mas que tipo de gênero? Gênero sozinha, portanto, não comporta. Quer dizer, eu tenho falado isso em ensaios, eu tenho escrito sobre a noção de sistema, mas não tenho, com a pesquisa, isso me dá fundamentos, me dá bases empíricas, para dizer assim, eu não estou discutindo, estou discutindo a primeira vez que o Estado coloca em pauta a discussão do fim da escravidão por sistema de direito em 400 anos. E a questão do gênero, da questão da reprodução, ela aparece. E o que não aparece é porque é constitutivo também, que é a questão da ausência da paternidade, né? Isso, então, concordo contigo, né? A questão dos conceitos. A questão do conceito é o seguinte, porque o sistema prisional, se a gente pensar em termos do necrobiopoder, né? Não, antes, né? Você fala que é específico da sociedade brasileira, né? A questão, como eu estou propondo, de pensar a promoção da vida e promoção da morte, né? Essas coisas como inseparáveis, como para pensar o Estado, né? Eu realmente, assim, porque assim, quando eu penso, né, a Constituição do Foucault, né, realmente a gente tem que, e aí eu concordo com os textos do Pedro, com os textos decoloniais, tornar esses autores provincianos no sentido de que dizer, bom, eles é impossível, né? Eles estão ali, eles estão completamente atravessados pelo mundo que eles habitam, eles estão pensando sobre aquilo. Ao mesmo tempo, né, pensando aqui com o Eduardo Said, quer dizer, poxa vida, você vê os intelectuais das academias, a exceção do Sartre, um ou outro, mas quase nenhum vai falar do colonialismo, né? Muito. Em que texto, por exemplo, que o Foucault se posiciona em relação à Argélia? Não estou nem falando Palestina porque é longe, mas a Argélia, né? Tipo assim, não queremos, quer dizer, tem uma estrutura, como é que o conceito que o Eduardo fala, que é uma estrutura de sentimentos e percepções que o colonialismo é muito ruim, mas a gente precisa dele. A discussão que se tem aqui com a questão da escravidão é muito o que se tem lá em relação à questão do colonialismo. Quer dizer, é ruim, vamos ter que repensar, mas vamos ter que pensar outras alternativas mais suaves. Não estou dizendo que o Foucault era a favor do colonialismo, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Foucault defendia
Não é isso. Eu estou dizendo que a ausência também de pensar que esse biopoder, esse cuidado da vida, quando ele vai se referir à França e à Europa do final do século XVIII, início do século XX, nós estamos no auge, né, da escravidão na Inglaterra, na França. Século XIX, cerca de 80% do globo terrestre era dominado pela Inglaterra, pela França, e depois, no século XX, pelos Estados Unidos com outros métodos de dominação. Não é possível pensar na minha vida aqui, né, na produção de políticas de... Quando eu falo biopoder, eu penso muito em políticas públicas, né? As condições, as boas condições de vida que você tem na Europa, uma social-democracia, sem articular com esse outro lado do globo, né? Até onde muito recentemente, ali, em termos de história, isso é nada, 100 anos, 100 e poucos anos, né? A Inglaterra faz toda a pressão para acabar com o tráfico negreiro, acabar com a escravidão, e faz o que faz na África, né? Até recentemente, ainda está se pagando as separações no Quênia, com os massacres que foram com os Mau-Mau, né? Então, é complicado pensar a promoção da vida, quer dizer, promoção da vida significa esse cuidado com a vida, vacinação, né, política de saneamento, tudo isso que a gente conhece como políticas públicas de cuidado com a vida, de aumentar a faixa de natalidade, né, porque a população ela é importante, mas a minha população ela é importante, eu preciso cuidar da minha mão de obra, porque a outra lá não tem importância, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu tendo a achar que essa noção de promoção da vida e minha promoção da vida, ela está vinculada à promoção continuada da morte, às vezes não aqui, pensando, porque você falou, não, talvez a questão do necrobiopoder que você está propondo, ela sirva para pensar o Brasil. O que eu estou tentando pensar é que talvez, né, não há Estado, não há os estados que fundam com a modernidade, né, sem a experiência do colonialismo, são termos indissociáveis, né? A não ser os estados que no século XX começa a se acontecer na África, em alguns países, que são os processos de libertação nacional, onde se luta por uma constituição de um Estado-nação, né, contrário ao imperialismo. Mesmo assim, se instaura no interior, a gente está observando isso na África, largamente, né, onde as elites internas, portanto, passam a organizar o Estado-nação nos modos de dominação e produção incessante de populações indesejáveis e etnias que devem ser abominadas, excluídas, né? Portanto, aciona também, mesmo estados que nasceram da luta contra o Estado, a dominação colonial europeia, e que se instaura a partir da ideia de uma libertação nacional, né? Mesmo esse Estado, quando se institucionaliza, passa a reproduzir diferenças internas de quem pode ou não pode estar e compor esse Estado-nação, que vai desde o controle da língua, de hábitos, a expulsão, né, genocídios continuados que acontecem no país africano. Você me permite um comentário? Depois de te ouvir agora, eu fiquei com a impressão, então, de que o conceito de necrobiopoder, ele, se você me permite, ele é mais sofisticado do que biopoder ou, inclusive, necropoder, que eu acho que é muito limitado, sinceramente. E ele parece que você está conseguindo construir um elemento analítico sobre acesso diferencial à cidadania, ou sistemas, né, culturas políticas que definem uma cidadania seletiva. Você concorda com isso? Eu acho que sim, eu acho que eu concordo, né? Eu sempre acho, porque tem que pensar, né? Tem que... Porque a noção de seletivo, eu acho que a coisa ela tem eu acho que o necropoder, como eu estou articulando assim, sempre eu vejo a imagem do Coração das Trevas, sabe? Coração das Trevas, aquela cena que ele está descendo o Rio Congo, e aí ele fala assim, o Mallow, né? Mallow, o personagem que narra, né? Fala assim, cara, isso não é possível. Eu tenho pavor de imaginar que eu tenho qualquer passado comum com isso. Não pode ser humano. Se ele é humano, eu fui isso um dia, né? Eu não posso. Isso me provoca horror. Então, eu acho que quando eu digo a ideia do necropoder, por exemplo, quando eu me movo na análise dos anais, na questão do lei do elemento servil, como está lá, eu vejo diante de mim a noção de abjeção operando o tempo inteiro, né? A noção
continuada da negação de humanidade daqueles corpos, de não ter inteligibilidade, de não ter elementos que eu me defino como tal, a noção de inteligibilidade, de corpos abjetos, de corpos que importam da Judith Butler, né? É isso que eu vejo. Então, eu acho que a noção de uma cidadania, em algum texto eu falei de uma cidadania precária, né? E você fala a noção de uma cidadania seletiva, isso é sim, mas você pode não desejar, você pode não vai entrar nessa, mas tem algo mais violento, algo que vai além do que isso, quer dizer, eu posso não fazer o genocídio, chegar e matar, inclusive em algum momento, não falei nesse texto, mas nas minhas reflexões, um texto eu vou propor a ideia de genocidade, né? O genocídio, você vê sempre a ideia de uma população que você quer exterminar, pá, né? O que você tem aqui é uma política no caso da população escravizada negra, né, é de eliminação. Tem um parlamentar que fala assim, gente, mas para que a gente está quebrando tanto a cabeça aqui com esses projetos? Deixa eu te dizer, tinha uma parte do texto que eu reduzi e falei, não dá, não vai dar. Que era justamente as propostas alternativas. Tem muitas, mas tem uma que é assim. Ora, nós temos hoje uma população escrava no Brasil de cerca de 1.700.000 a 2 milhões. Eram esses os dados que se manipulavam. Daqui a 20 anos, nós não vamos ter mais gente. Os cálculos, com a taxa de natalidade, né, e mortalidade da população escravizada. Eles morrem, né? Porque nasce, morre, não se cuida, morre muito cedo, a vida deles é muito curta, né? Então, é muito fácil, juntando essa predisposição biológica para a morte, né? Ô, Berê, só para desculpa, mas tem que te lembrar isso, que a ideia do survival of the fittest e de seleção no século XIX, bem nessa época aí, se eu não me engano, o livro do Spencer, de Studies of Sociology, que era um clássico e foi muito popular nas nossas elites, é de 1870. Então, quando eu falo de cidadania seletiva, é morte mesmo. Ótimo, excelente. Aí eu concordo. Aí eu não acho, não, aí eu concordo, né? Perfeito. O Spencer, que até hoje se lê como uma referência, né? E eu, não, gente, ó, eu acho que tem que ler Gilberto Freire, tem que ler o Spencer, né? A questão é como ler, fazendo o tempo inteiro em contraponto, né? Não é o texto, não é o clássico, não é o fundante. Preciso concluir esse projeto de lei que me parece muito interessante, Richard. Então, o deputado, ele é preciso assim, nós teremos daqui a 20 anos, essa população chegará a 700.000 pessoas. Quando você tem a proclamação da abolição, dia 13 de maio de 1888, a população que em 71 era de 1.700.000 ou 2 milhões, né? 20 anos depois, era de 700.000. O que aconteceu? Não foram as abolições, não foram as manutenções. Foram políticas, né, que eu chamo que a ideia do necropoder não é uma ação única. Compondo a noção do necropoder, portanto, está ali a noção da genocidade, que não é o ato, não é algo. Quando o movimento negro fala assim, o genocídio da população negra, eu entendo e acho interessante, mas não é um genocídio. Né? São atos reiterados de longa duração, né, pela eliminação. E daí eu acho que o conceito de genocídio, nossas imagens, em termos de genocídio, não é genocídio. São atos continuados. Aí eu proponho a noção de genocidade como um dos elementos estruturantes do necropoder. Né? Perfeito, Berê. Eu vou passar a palavra para o Pedro Paulo, ele tem uma questão e também a audiência está fazendo questões, tem uma aqui no chat depois para você. Então, Pedro, a palavra é sua. Opa, eu adorei a palestra da Berenice, e eu fui escutei com atenção, e eu estava acompanhando só de orelha, né? A gente falou muito pouco sobre isso, né? Mas eu estava acompanhando com expectativa boa, e a expectativa está muito mais do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava, não no sentido de, claro, que eu sabia que você ia fazer uma coisa boa, mas do ponto de vista da riqueza desse material, daquilo que ele vem interpelando, eu vi o Estado, eu pensei, já pensei na questão do aborto, a relação com as discussões do aborto, com a discussão, aí eu fui pensando um monte, né? A discussão da infância das pessoas trans,
Aí, é todo um controle, aí vai uma, outra, e esse material, eu também gostei do movimento, porque a tendência ao historicismo, né, você pegar e analisar aquela época, cobrando algumas coisas que aquela época não podia responder, é enorme, mas seu cuidado com todo o tempo de ir ali, pensar em algumas coisas que estruturam a nossa vida, tanto a vida cotidiana como as relações do Estado, da política, né? Alguém podia dizer estrutural, mas eu também vejo um negócio, é um tipo de provocação, você sabe que eu vou fazer, que é uma provocação que eu acho que tudo que você apresentou vai muito mais que esses conceitos. Quando você fala, por exemplo, em biopoder e biopolítica, nossa, tem um monte de gente, Expósito, o Agamben. O Agamben acabou, por exemplo, só para cair pela entrar, eu não sei o termo correto, mas ele acabou derrapando na curva por se apegar aos seus próprios conceitos como biopoder. O Foucault, lá atrás, ele falava, olha, eu estou falando da realidade europeia, naquele momento, e ele fala, inclusive, da entrada na vida da história, naquele momento, tarará, tarará. E aí vai. Então, o que eu acho, abjeção também é outro, e reificação é outro. O que você mostra é que esses conceitos também são legais, vamos discutir com eles, mas a sua realidade interpela os próprios conceitos. E eu te convoco a pensar em abandoná-los e inventar outros. Né? Você não precisa deles, não precisa de falar em até feio o termo, né? Tal, né? Porque é isso, inventa outro. E os termos, e essas categorias, e trabalhar mais com as categorias, que você está pegando. Na verdade, eu já vejo aí uma liberação. Por exemplo, o Richard veio falar de algumas pessoas no início. Eu fico pensando como isso interpela Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, tarará, um monte de gente que está colocando aqui. Cutuca muito mais forte. Né? Então, assim, com toda a admiração do mundo e toda a provocação do mundo, eu acho que está no meio aí de uma pesquisa que vai render muitos frutos e eu quero acompanhar. Você sabe que a gente tem intimidade para poder fazer essa provocação. Então... Imagina! Maravilhoso, mas que isso? É um privilégio alguém me escutar, discordar, concordar, me ajuda, né? Me ajuda profundamente. Agora, de fato, por exemplo, quando eu li o Honneth, né, e lendo, estava assim, né, lendo o Honneth, a discussão que ela vai fazer de reificação, que trabalha na questão da interpessoalidade, vinculada à questão do reconhecimento, né, reificação como uma modalidade explicativa da violência interpessoal, me ajuda. Em algum momento é possível, Pedro, que eu faça esse movimento que você está sugerindo, de propor algo novo, ou não pensar nos conceitos, mas, por exemplo, quando eu leio os anais e vejo que tem dois movimentos muito... a representação do eu, de como que eu estou ali, né, com os iguais, né? E ali você tem produção incessante de atos de reconhecimento recíproco. Eu te ofereço reconhecimento. Eles não teve um momento lá na sessão que teve supapo, porque a gente não tem a Câmara, mas tem a notaria. Calma, deputado, calma, essa aqui é a casa, essa aqui respeite e tal. Bom, mas mesmo nessas condições, eles estavam no espaço, né, de reconhecimento. E quando se move dentro do mesmo ambiente, com essas mesmas pessoas, se move para algo que o constitui no mundo, como senhor, porque sem ele, ser um escravo, ele não seria senhor, é um processo que aí as reflexões do Honneth me ajudam, né? Talvez, em algum momento, eu realmente diga, não, já entendi, já me ajudou a interpretar, né? Talvez eu esteja ainda no momento inicial, onde eu precise ter... Porque, para mim, também o conceito é um pouco isso. O conceito ele funciona quase como uma poesia, quase como um livro. Ele me inspira, ele me ajuda, ele me inspira. Não é que eu vá ficar citando... Tanto que eu tenho um longo estudo sobre essa tríade que eu estou propondo, né? Não falei, não era questão. Mas, de fato, me inspira a ver coisas que sem eles eu não conseguiria ver.
me ajuda a entender questões que eu não daria conta, né, de formular. Né? Então, mais do que ferramentas, como diz o Deleuze uma teoria, um conceito, né, naquela entrevista que tem Deleuze e Foucault, eu não sou uma operária do conhecimento para ter ferramenta que eles me dão, não é isso. Mas os conceitos, eles me inspiram e me ajudam a abrir outras possibilidades, né? Mas concordo com você, talvez seja um momento em algum momento eu diga, não, isso eu quero, então trazer outras vozes, né? Outros tipos de inspiração para me ajudar a ler esse material que eu tenho na mão, tá? Muito obrigada. Berê, tem duas questões aqui no chat, né, de participantes. A primeira é da Noelma Cabral, né, e pergunta: Berenice, obrigada pela densidade de sua fala. Poderia explorar mais o que levou a inscrever o filho da mulher escravizada no biopoder e não necrobiopoder? Excelente, Nelma, minha querida. Um beijo imenso para você. Não, excelente, porque, na verdade, o corpo da mulher negra está ali na encruzilhada, porque, de fato, qual que era a questão? Ela ser escravizada não era nenhum problema, isso já era uma tradição. Como lidar com esse corpo? Quais são as técnicas? Né? Mas o problema é que ia nascer um filho que vai compor o que se chama, essa geração, né? Essa geração de 71 a 88, né? A gente não tem estudo suficiente para saber o que foi feito dessas pessoas. Nós conhecemos algumas pessoas famosas. O Lima Barreto é dessa geração. Né? O que foi feito? Né? Certamente, as crianças que nasceram livres, né? Até porque tem várias fraudes que os senhores escravocratas vão adulterar, monta-se uma estrutura do Estado, porque agora eu preciso controlar quem vai nascer, porque vai ser cidadão, então eu preciso controlar o senhor escravocrata para que ele não minta na certidão do nascimento. Mas aconteceram muitas fraudes, né? Muitas crianças que seriam livres acabaram sendo escravizadas. Mas, no fundo, é impossível. Nós estamos falando de crianças que, pela sua própria definição, ela é a vulnerabilidade absoluta, é o nível de precariedade profundo, né? Do comer, ao falar, ao andar, nada, ela não pode nada. Então, mas algo novo se instaura, e aí tem os processos, por exemplo, um dos livros que eu estou lendo, de que você vai num juiz de paz assim, olha, o meu filho é livre e o senhor tal quer mantê-lo escravo. Né? Veja, ela sabia que ela não podia falar nada, por ela, mas ela sabia que teve uma lei que correu e que diz que, a partir daquele momento, o filho dela que nasce é livre, e que, portanto, o senhor não pode fazer o que fazia com os outros filhos dela. Né? Eu coloco ele no âmbito do biopoder, na fala, não que isso teria que se estudar o que foi feito, mas eu falo isso no âmbito da fala dos parlamentares, viu, Nelma? Qual que era a relação que eles tinham com essas crianças que eu nasci? Eles seriam cidadãos. Isso é terror, né? Por isso que eu coloco aí, né, nesse ponto. Uhum. E cidadania é igual à vida, né? Possibilidade de viver, né? E o João Paulo pergunta, João Paulo Ferreira: excelente apresentação, professora Berenice. Alguma análise que lide com o impacto das políticas sobre epidemias comuns naquele período, com políticas já vigentes? Ele usa o termo de bioseletivismo. Políticas de bioseletivismo. Pesquisa sobre o impacto das políticas sobre epidemias epidemiológicas, né? Não conheço. Você deixa seu contato, porque eu estou nesse momento agora fazendo não especificamente, porque a noção de epidemia, políticas de epidemia, já está na questão do biopoder. Esse ano ele é muito importante. Essa década, o Brasil e para o mundo, né? 71 é o ano em que você tem a Comuna de Paris, né? Nós estamos no auge da Revolução Industrial, né? E aí eu acho que é o momento em que, de fato, talvez sobre políticas epidemiológicas, acho que não tem, mas tem, por exemplo, as pesquisas do Jurandir Freire Costa, que entre a lei e a ordem,
Jurandir faz, então, um trabalho, né? Ele, dentro da noção, ele opera muito a compreensão dele sobre biopoder, como que se estrutura no Brasil a ideia do Estado que vai cuidar da população, né? No final do século XIX, início do século XX. Então, o Jurandir, eu acho que ele pode, e ele vai analisar muito os arquivos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que era a capital. Então, talvez o Pedro, o próprio Richard, possa ter indicações bibliográficas, né, onde essa questão da epidemiologia, de você ter como cuidar, né, de um mal, cuidar desses corpos, né, quais são as políticas, que vai do saneamento, a campanha da vacinação já é no início do século XX, né, mas um livro específico não. Te indicaria, então, desse historiador, sociólogo, que é o Jurandir Freire Costa, né, que ele vai pensar essa estruturação da biopolítica, organização do Estado brasileiro, né? Veja, o primeiro censo no Brasil, como eu estava dizendo anteriormente, a importância desse momento para análise, né, no Brasil, o primeiro censo, a partir das discussões que acontecem aqui, nesse momento, no 71, o primeiro censo do Brasil acontece em 1872. 72. Todos, o Estado, a partir daquele momento, todos os senhores escravizados tinham que registrar em um livro, no cartório, o número de pessoas escravizadas que tinha, né? Dá um número de matrícula, né? Naquele momento, eu acho que chega... É o censo, o primeiro censo, é o único censo, na verdade, que tem na época do Império, né? É um exemplo de biopolítica, por exemplo. Berê, sabe, você falando nisso, eu lembrei, eu li, havia um discurso anual do presidente eu não lembro o termo na época, acho que era a Associação Imperial de Medicina. Então, todo ano, o médico representante dos médicos no Brasil fazia um discurso para o imperador, e acho que era no Congresso, se não me engano, em que ele fazia esse levantamento. Então, isso que o João Paulo está perguntando está lá no Rio de Janeiro, ali próximo do Porto, existe, né? Eu acho que hoje em dia é a Associação Médica Brasileira, eu fiz estudos lá e o arquivo é muito interessante. Mas, gente, estamos chegando ao final, a gente já até ultrapassou aqui o tempo, né? Então, gostaria mais uma vez de agradecer a presença das pessoas que assistiram, mais uma vez a professora Berenice Bento pela disposição de apresentar a pesquisa, o Pedro Paulo aqui também, né? E a ajuda técnica fundamental do Paulo aqui da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp. Então é isso, vocês querem se despedir? Estou despedindo de vocês, agradeço muito, é maravilhoso. E esse vídeo nós vamos postar no Facebook, na página do Facebook do Quereres. E na página oficial do Quereres também depois. Muito obrigada pela possibilidade de conversar com vocês, de apresentar esses resultados aí dessa pesquisa, né? E já já nós estaremos de volta, que nós temos a mesa à tarde. Então, todo mundo que está assim, nos assistindo, venha com a gente também agora à tarde, que vão ser apresentados trabalhos de orientandas do Pedro, né? Acho que o Richard, não sei se vai apresentar... Bom, tem trabalhos lindos que vão ser apresentados, nós vamos conversar sobre, né? Então, isso é uma das coisas boas, sei lá, essa possibilidade de eu estar aqui e ter gente do Brasil inteiro conversando, interagindo, tá certo? Muito obrigada. Então, gente, bom dia e até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até mais, tchau.